Olá, senhores, sejam bem-vindos. Estamos dando início ao módulo 2 do treinamento de CIPA da empresa EHS Consultoria. Nesse módulo falaremos sobre a segurança do trabalho, a definição da segurança do trabalho. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre acidentes. Então quero te esclarecer o que é um acidente do trabalho do ponto de vista legal. Quero te esclarecer o que é um acidente do trabalho do ponto de vista prevencionista. Independente do que fala a legislação, mas como que nós, que somos os prevencionistas, eu e você que faz parte da CIPA, como que nós devemos atuar nisso? Quais são as oportunidades que temos? A gente olha para os acidentes do trabalho e claramente é algo muito negativo, mas existe uma oportunidade nesses acidentes, que é através deles evitarmos novos acidentes, olhar muitas vezes para o passado, para os acidentes que já tivemos na empresa, para que nós possamos então evitar acidentes futuros. Isso já entra na matéria de investigação de acidente, mas aqui, nessa primeira aula, eu quero falar com você sobre o que é o acidente do trabalho. Então, para isso eu vou dividir a tela aqui com vocês e repetindo, nós estamos aqui no módulo 2 e o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é uma definição de segurança do trabalho. Então, o que é a segurança do trabalho? No passado, eu tenho com 19 anos nessa área, nós tínhamos ainda pessoas que confundiam a segurança do patrimônio, patrimonial, o security, da segurança do trabalho, que é bastante diferente, a safety. Então, uma visa patrimônio, outra visa realmente pessoas, segurança ocupacional, segurança do trabalhador. É isso que a gente está procurando. Eu brinco que a gente fala segurança do trabalho, mas deveríamos falar segurança do trabalhador. Por isso, porque o que a gente está buscando é um ambiente seguro para os colaboradores, para os profissionais e não somente para eles, mas também visitantes que eventualmente acessam essa empresa, prestadores de serviço. O fato é que a prevenção ela contribui de forma bastante ampla para a sociedade, na verdade, e não somente para o trabalhador. Mas a gente precisa sempre pensar nisso. Não é segurança do trabalho, mas é segurança para o trabalhador ou segurança do trabalhador. Então aqui a definição, o que é a segurança do trabalho? A segurança do trabalho é o conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade do trabalhador e a sua capacidade de trabalho. Então a gente quer proteger o trabalhador, inclusive a sua capacidade de trabalho, ou seja, para que ele não tenha acidentes nos quais ele não consiga voltar para o trabalho e exercer a atividade que ele exercia antes. Então a gente fala que a gente teve, quando ocorre acidentes desse tipo, a gente teve um acidente com uma lesão permanente. Esse colaborador jamais volta a ter a mesma, vou colocar aqui como rotina, que ele teria no passado, porque a lesão realmente mudou a vida dele, porque eventualmente perdeu um membro, porque eventualmente ficou uma sequela. É nesse sentido. E a gente não pode esquecer aqui que falamos também sobre doenças do trabalho, e não somente acidente do trabalho. Então, o que é uma doença do trabalho? A doença do trabalho é aquela que é adquirida ao longo do tempo. Então, você está numa área ruidosa, você tem ali o ruído, e esse ruído, com o passar dos anos, causa uma perda auditiva. Você tem um local para trabalhar onde a postura não é adequada. E por não ter uma postura adequada, você acaba adquirindo lesões como tendinite, LER, DORT, entre outras. Então, isso também são pontos importantes para a gente compreender. Nós, da CIPA, não atuamos simplesmente na questão de acidente do trabalho, mas a gente atua também na questão de doença do trabalho. E claro que quando a gente fala de doença do trabalho, a gente tem uma dificuldade muito maior de identificar e o que na legislação se chama-se de nexo causal. Muitas vezes você não encontra o nexo causal. Teve uma perda auditiva, mas será que essa perda auditiva ela realmente ocorreu aqui dentro da empresa? Ou eventualmente esse colaborador ele tem outras atividades fora daqui que possa ter causado essa perda auditiva? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá bom? Mas aqui é a definição do segurança do trabalho, está na sua tela aí para você acompanhar, eu li ela aqui para você e esclareci também. Conceitos legais, então, o que é a segurança do trabalho, aliás, perdão, o que é o acidente do trabalho. Então, aqui um conceito legal, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, lesionou, vamos resumir isso aqui? Tem lesão, eu posso caracterizar, devo caracterizar como um acidente de trabalho.
Então, não interessa se é grave ou não é grave, o fato é que teve uma lesão. Então, se teve uma perda temporária ou permanente, não é isso que a gente está olhando aqui. Acidente é tem lesão. E aí tem um conceito prevencionista, eu quero ler aqui para vocês, quero ler com vocês, né? Então se você quiser me acompanhar aí. Acidente do trabalho é toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho, dos quais resultem, separadamente ou em conjunto, lesões, danos materiais, perda de tempo. Esse enunciado nos traz uma visão de que acidente não é só aquele que causa uma lesão no trabalhador, mas sim qualquer tipo de ocorrência inesperada, que hoje ocasiona a perda de tempo, danos materiais e financeiros. E eu vou completar, mas que amanhã vai causar um acidente. Entenda isso. Quando a gente fala dos acidentes do trabalho, a questão aqui é simples. Eu caracterizar outras ocorrências que nós chamamos muitas vezes na indústria de incidente ou near miss ou quase acidente, são nomenclaturas para dizer que assim, poxa, não teve uma lesão ainda, mas teríamos, podemos dizer, eu vou colocar aqui como potencial de ter, tá? É claro que isso aqui é bastante técnico e muda entre uma empresa e outra. Às vezes você pode falar, não, mas não tinha o potencial de ter um acidente. E eu não quero aqui entrar nessa esfera, nesse tipo de discussão ainda. Mas eu quero te mostrar que assim, o fato de considerar incidentes faz com que a gente tenha a probabilidade, a possibilidade de evitar acidentes. Esse que é o ponto importante aqui. A diferença entre um conceito legal e o conceito prevencionista que nós colocamos aqui nessa incrível apresentação é para isso. É para que você possa entender a diferença. Nosso olhar não pode ser só legislação. Nosso olhar tem que ser mais amplo. Nós temos que ter um olhar de prevenção. E nesse olhar de prevenção, eu tenho que considerar os incidentes para eu não ter acidentes. Eu tenho que considerar o near miss, o quase acidente, para que não tenha acidente. Então, é isso que está sendo colocado aqui. Então, num conceito prevencionista, resumindo aqui o tópico, né, e esse slide, é quando você amplia a visão e começa a trazer, além de acidentes, outras questões para que a gente consiga ter uma cultura de segurança mais enraizada, funcionando realmente como precisa e deveria. Tá? Então, avançando aqui, a gente ainda tem alguns outros conceitos, né, dentro dessa questão do acidente do trabalho. Então, a gente tem exemplos aqui, né? Assim, entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar e determinada atividade em constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. E ele dá um exemplo: tendinites dos digitadores. Então aqui eu tenho um outro caso que é o que eu comentei anteriormente. Poxa, o que seriam então doenças do trabalho? Aqui tem um exemplo. Então a tendinite nos digitadores, ela acarreta sim uma doença. Temos outros exemplos aqui, né? Estou lendo para você como está na legislação. Então, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais no ambiente de trabalho e com ele se relaciona diretamente e constante da relação mencionada no item anterior. A exemplo, surdez em digitadores que trabalham em ambientes ruidosos. É claro que aqui um digitador não necessariamente trabalha em um ambiente ruidoso, eu creio até que é o oposto. Mas se ele tem esse acesso, se ele está nesse ambiente, sim, a gente novamente caracteriza uma doença do trabalho quando existe essa perda auditiva. Então, tendinite, perda auditiva, são exemplos aqui para a gente de doenças do trabalho. Né? E a gente vai avançando aqui. Então, aqui falando ainda dos acidentes de trabalho, a gente tem diferentes definições e características específicas para cada cenário. Então, veja, acidente por ato de terceiro, o que seria isso? Algo que ocorreu que não foi causado por aquele trabalhador, mas um outro profissional, por exemplo. Então, quando uma outra pessoa provoca o acidente, culposo, sem intenção, por negligência ou imprudência, daqui um pouco diferente, né? Doloso, com a intenção, por sabotagem, ofensa física. Então, todos esses cenários aqui caracterizam um acidente. Independente se é culposo, se doloso, se foi porque realmente ele não tinha uma noção do que estava fazendo, negligenciou ali, ou se realmente foi uma imprudência, ele sabia do que fazer, mas mesmo assim decidiu fazer errado, ou não. Então, aqui a gente não olha para isso, isso é um acidente, ponto. Tá? É um acidente de trabalho, um acidente por ato de terceiro. Aí eu tenho um acidente por força maior.
O que é um força maior? Cara, um tsunami, né? E uma chuva forte alagou, raios, então são oriundos de fenômenos da natureza, incêndios, inundações, descargas elétricas, entre outros. Acidente por força, aliás, acidente fora do local de trabalho. Então, viagens, né, também caracteriza acidente de trabalho. O cumprimento da ordem de serviço. Né? O que significa isso? Olha, ele não estava dentro da empresa, mas ele cumpriu uma ordem. Foi determinado para ele que ele deveria fazer tal função. Então, sobre a autoridade da empresa, viagem a serviço, sobre qualquer meio de locomoção. Então, pô, tá fazendo uma viagem, furou o pneu do carro, vai trocar o pneu do carro, se acidenta. Poxa, acidente de trabalho. Mas ele não tinha que trocar o pneu. E como não? Né? Como que seria então a alternativa para ele? Né? Se ele estava viajando, o pneu furou, etc. Então, nesse sentido, há uma viagem que ocorre no domingo, porque a empresa definiu que segunda-feira tem que estar naquele local. Você está a trabalho. Então, um acidente que aconteceu dentro do aeroporto, um acidente de trabalho, claramente, acho que não é nem algo discutível. Por quê? Porque ele está cumprindo uma ordem, ele está seguindo uma orientação. A ordem fica forte, mas você entende o que eu quero dizer aqui. Né? Uma determinação da empresa, ele não está lá a passeio ou férias, ele está a trabalho. Então é nesse sentido. Ainda sobre os acidentes de trabalho, vamos falar aqui sobre acidente de trajeto. O que é um acidente de trajeto? É quando ocorre entre casa e trabalho. É quando o empregado sofre um acidente no percurso de sua residência para o trabalho ou do trabalho para a sua residência. Aqui lendo para você na íntegra, mas é exatamente o que a gente comentou. Casa, trabalho, trabalho, casa. E já vamos falar aqui logo como isso pode vir a ser descaracterizado. É uma pergunta que fazem bastante para a gente nas consultorias. Eu já quero esclarecer isso para você, porque como membro da CIPA, algo que é bastante importante de eu esclarecer aqui, que as pessoas vão procurar você para tirarem dúvidas. Então é importante você tomar nota disso, você ter clareza do que é um acidente de trajeto, você ter clareza de quando isso é descaracterizado. Entende isso? Não importando, né, o meio de locomoção e o caminho. Né? Então aqui, eu vou até abrir entre parênteses aqui o caminho. Né? É claro que assim, o caminho importa, na medida que ele desviou para fazer uma outra atividade. Então agora esse caminho importa. Agora ele não é obrigado a seguir a mesma rota todo dia para o trabalho. Ele quer ir um dia, vamos pegar um exemplo aqui, eu estou em Campinas, né? E eu tenho a opção de pegar várias rodovias para ir para Sumaré, por exemplo, que é uma cidade vizinha nossa aqui. Ou vou pegar um caso, uma cidade mais conhecida, estou em Campinas, vou para São Paulo, capital. Eu tenho duas alternativas, pelo menos assim, bem claras, que é ir pela rodovia Anguera ou ir pela rodovia dos Bandeirantes. Cara, o que está sendo falado aqui é isso. Esse caminho não muda nada. Se você quis ir pela Bandeirantes, se você quis ir pela Anguera, o fato é que você está indo ao trabalho. Agora, se você desviou o teu caminho por um outro motivo, né, que eu passei para deixar um filho na escola e aí eu tive que sair da rota. Pronto, aqui descaracterizou. Que é o terceiro tópico aqui dessa apresentação. Então aqui, o que pode descaracterizar o acidente do trajeto? Exceder o tempo habitual, realizações de percurso além do tempo habitual, ou seja, ele não excedeu por conta de simplesmente um engarrafamento. Não, ele excedeu porque ele fez um trajeto diferente porque ele queria resolver uma questão pessoal. Passou no médico, passou no mecânico, passou... Não, aí descaracterizou. Se ocorrer uma parada entre esses dois pontos, então a residência e o trabalho, parada essa que não é uma questão assim, por uma decisão dele. Olha, eu vou parar ali na padaria pegar um pãozinho que eu vou levar um bolo para meus amigos no trabalho. Cara, você descaracterizou, né? Descaracterizou. É claro que sempre que a gente fala assim em trajeto, a gente tem discussões. Eu já vi cenários que a empresa considerou coisas desse tipo. Não, ele pegou um pão, ele voltou para o carro e continuou para o trabalho. A padaria estava no trajeto dele. E o acidente não aconteceu na padaria, aconteceu lá na frente, aquela rua que ele pegou, ele pegaria. Então é claro que vai ter que ter uma discussão, perdão, mas alguns pontos a gente já esclarece aqui em relação a isso. Se ocorrer uma parada entre esses dois pontos, então eu já falei, o acidente de trajeto poderá ser descaracterizado, sendo de responsabilidade do acidentado e não da empresa. Qualquer despesa salvo, sem se em jurisprudência for decidido em contrário. O que ele está dizendo? O que é jurisprudência? Poxa, já teve um caso desse no passado, já foi julgado e o juiz entendeu que não, aquilo era um acidente de trabalho. Então você pode, por exemplo, consultar a jurisprudência para avaliar, já te como que tem sido tratado causas desse tipo, né?
Então é mais ou menos por aí. Agora, a maioria das vezes são descaracterizações muito claras, né? Saiu do trabalho e passou no happy hour. Pô, acabou, acabou. Né? A partir do momento que você decidir ir para um outro local, o seu empregador já não tem mais responsabilidade alguma sobre isso, tá? Continuando aqui. E aí, para a gente finalizar essa primeira aula do módulo 2, eu quero te apresentar aqui a pirâmide de Beard. Pirâmide de Beard, Frank Beard, é um pesquisador que na década de 30, falo eles porque outros pesquisadores também fizeram estudos similares a esse, mas o que ficou reconhecido foi o de Frank Beard, que ele desenvolveu uma correlação entre os diversos níveis de lesão e danos à propriedade. Então perceba aqui, ó, 600 incidentes. O que é um incidente? Vamos esclarecer isso aqui. Incidente, tropecei, caí, mas não lesionei. Levanto, olho para as palmas das minhas mãos, eu não tenho nenhum hematoma, nenhum corte, nenhuma torção, nada. Só foi aquele tropeçozinho ali e tal, desequilibrou, pôs a mão no chão, levantou, tranquilo, não ocorreu nada. Tivemos então um incidente. Vou te dar outros exemplos aqui de incidente. Uma extensão num local inadequado, você está passando, tropeça na extensão e vem a derrubar um notebook. Posso caracterizar isso como um incidente? Pode, um incidente que envolveu perdas materiais e enroscou teu pé ali. O que o Frank Birch ele fala? Birch fala que quando você tem 600 incidentes, você passa para 60. E aí você vai ter pirâmides que vão trocar um pouquinho esse número, em vez de 660 tem 630. Eu estou mais acostumado a ver 30, não 60. Mas isso não é uma regra, não é um número exato. É uma estatística que foi feita lá atrás. O que nós aprendemos aqui é que assim, isso aqui é uma estatística. Funciona. Tá? Talvez não com 660, né? Como a gente está vendo aqui. Não preciso talvez ter 600 incidentes para ter, então, uma perda material. Entende? Nesse sentido. Mas seguindo aqui para você compreender, depois eu posso voltar esclarecendo um pouco melhor, o que ele fala? Que a cada 600 incidentes você vai ter 60 perdas materiais. A cada 60 perdas materiais você vai ter 10 acidentes com lesão. E a cada 10 acidentes com lesão você vai ter um acidente grave ou fatal. Esse é o ponto que a gente quer mostrar aqui. Aqui a importância da prevenção, aqui a importância de a gente trabalhar forte aqui, ó, na investigação e não, na verdade nem tanto na investigação, mas na comunicação dos incidentes. Incentivar as pessoas a falarem sobre o que tem acontecido com elas, mesmo quando não tem lesão. Poxa, fui fechar a gaveta caiu. Opa, machucou? Não, caiu, mas não acertou nada. Será que a próxima pessoa não vai cair de novo essa gaveta e vai acertar bem no pé dela e essa pessoa eventualmente no escritório está de sandália? Pronto, teremos um acidente. É aqui que a gente quer atuar, na base da pirâmide, para que a gente não chegue num acidente fatal ou grave. Poxa, eu estou tendo vários acidentes com perdas materiais, ou eu estou tendo vários acidentes de primeiros socorros, pequenos cortes, passo um band-aid, volto a trabalhar. Poxa, aqui eu tenho que levantar aqui tem que chamar a minha atenção. Aqui acende a luz amarela para vermelha já. Poxa, eu estou tendo um acidente com lesão. E aí essa lesão, inclusive, ela tem perda de tempo. Esse acidente acontece, a pessoa tem que ir para o hospital, fazer uma sutura, né, que é a famosa costurar, dar ponto. E aí, puxa, já tive 10 esse ano. Será que logo eu vou ter um acidente mais grave? Será que eu não vou ter uma lesão ali permanente? Alguém que em vez de cortar o dedo e suturar vai perder o dedo? Então é aqui que a gente atua, na base da pirâmide, tá? Fortemente. Então a gente pede para que todos os trabalhadores comuniquem as ocorrências de incidente e acidente. Recomendo fortemente que você faça campanha sobre isso na sua empresa, para que as pessoas tenham informação a respeito disso. Olha, gente, vocês precisam comunicar, tá? Caiu, escorregou, bateu, ralou, tem que comunicar. E essa comunicação tem que chegar à área responsável, normalmente a área de segurança do trabalho, né? Ou se não tiver segurança do trabalho, a consultoria, o RH, enfim, para a gente monitorar isso, tá bom? Então aqui novamente, o prêmio de Bird. E é isso. Essa aqui foi a aula 1 do módulo 2 e eu te encontro na aula 2 do módulo 2, tá bom? Forte abraço, faça os exercícios, dúvidas, só mandar aí pra gente e a gente vai esclarecer, tá bom? Forte abraço.